Fala pessoal, começando mais um ToroCast especial com meu amigo Cristiano Zanetta, o Batman. Finalmente, hein, irmão? Tamo junto, hein? Tamo junto. O Batman que faz um trabalho incrível, eu admiro bastante. É um cara que faz um trabalho com as crianças com câncer. Eu tive, né, já lá na Bahia, né, fiz um trabalho, uma luta beneficente. Você lembra daquela vez, uma luta beneficente para o Hospital do Câncer lá na Bahia? E foi muito bacana porque quando você vê, né, o poder que o esporte, o personagem do Batman, toda essa parte emocional, isso cria na cabeça dessa criança, né? Você vê de verdade o seu trabalho fazendo efeito. Como é que foi essa ideia, Cristiano? Como é que você começou a história, né, de criar o personagem do Batman e ir lá para o hospital? Como começou essa ideia? Olha, primeiro é uma satisfação aqui estar participando desse programa e estar com essa pessoa iluminada aqui, o Rogério, na minha frente, que... Sério, não tem como eu não olhar para ti e não abrir um sorriso pela nossa história. As pessoas vão saber depois como que funciona isso, essa nossa história. Mas assim, Coincidência. Coincidência. A minha história do Batman começou com 6 anos de idade. A minha casa pegou fogo, meus pais não estavam no momento. Aí tava eu de 6 anos, uma irmã de 5 e uma irmã de 1, a gente sendo cuidado por uma babá. Ela estava estendendo roupa. Qual cidade? São Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Eu nasci no Paraná, numa cidade chamada Clevelândia, e aí a gente estava morando no Rio Grande do Sul. E pegou fogo muito rápido, assistindo televisão. A fumaça ela desumbocou na parte de trás, onde a babá estava estendendo roupa, não conseguiu entrar. Eu era muito fã do Super-Homem na época. Achava que Deus ia me dar força para eu conseguir abrir a porta do quarto e salvar minhas irmãs. Eu comecei a dar soco, não consegui abrir, comecei a dar soco para quebrar, até minha mão ficar ensanguentada. Saí para pedir ajuda, veio o corpo de bombeiro e conseguiu fazer um buraco pela parede lateral e conseguiu resgatar minhas irmãs. Quando o fogo acabou, as pessoas saquearam que não tinha sido consumido pelo fogo. Eu fui para uma psicóloga, não acreditava mais em Deus, não acreditava mais em ser humano, não acreditava mais naquela proteção que o pai e a mãe, a criança sempre acha que vai ter aquela proteção do pai e da mãe, e não acreditava mais em super-herói. E ela me apresenta o Batman como fonte de inspiração, e ela associa o Batman ao corpo de bombeiro. Passou muitos anos eu utilizando o Batman como fonte de inspiração na minha vida. O meu pai passou por 3 câncer. E o primeiro câncer dele, ele passa por 3 cirurgias, Rogério. Na terceira, ele desiste do tratamento. Minha mãe chama todo mundo para ir no quarto para se despedir dele. E eu acabo motivando o meu pai na época. Eu peço para ele pegar a mão dele, vou colocar na barriga da minha esposa. Ela estava grávida de 5 meses, 5, 8 meses. E eu projeto um sonho meu. Meu pai é filho de pescador. E eu falo para o meu pai assim, ó, meu sonho é ver eu e minha filha ver o senhor pescar. Ele abria a tarrafa, cada vez que ele ia pescar, aquela tarrafa aberta, assim, uma cena mais linda, assim. O pessoal parava para ver ele pescando. Ele fecha os olhos e se concentra. O médico entra na sala, já sabia que meu pai não queria operar, mas ele tentou mais uma vez, o médico abre a porta e fala, Daniel, vamos operar sim ou não? Meu pai abre os olhos, balança a cabeça e mostra uma força, um vigor muito forte, mas não fala nada. O médico tira ele da sala e o médico volta e pergunta o que falaram para ele que ele está motivado. E, em cima disso, eu tive uma conversa com o médico, ele disse o seguinte, eu já fazia um trabalho de palhaço nos hospitais, e em cima disso ele disse o seguinte, as pessoas que acabam falecendo pelo câncer são por 3 motivos. Uma, porque descobre o câncer muito tarde, outra, não tem dinheiro para o tratamento, e a outra, porque desistem do tratamento. E eu não acreditava que uma pessoa pudesse desistir da vida. E aí eu faço uma promessa onde de palhaço eu não teria autoridade, mas de Batman, que é o meu personagem de amor desde o começo da minha vida ali, eu poderia motivar a criança a não desistir do tratamento. Eu venho fazendo isso há 20 anos. Há 20 anos já 20 tem esse trabalho? Esse trabalho. Meu pai acabou sobrevivendo dos 3 cânceres que ele teve. Ele conseguiu, naquela época, ter força, sobreviver, e aí ele fez a cirurgia? Ele fez a cirurgia, foi um sucesso. Depois, passou um tempo, ele teve câncer no rim. Aí ele teria que... O médico falou assim, vai ser muito fácil a cirurgia, a gente vai abrir e a gente tira o teu rim inteiro. Só que como ele tinha mexido muito no intestino, tiveram que abrir pelas costas, onde a cirurgia de 40 minutos passou para 14 horas. Ele acabou sobrevivendo a essa. Depois ele teve um câncer no pulmão que deu metástase e o médico deu 2 semanas de vida. Nessas 2 semanas, quando ele estava em casa, a gente estava todo mundo na praia lá para ficar as 2 semanas com ele,
A minha filha já estava com 5 anos. Olha o prazo de luta dele, né? De 5 meses ali até 5 anos a criança. E a minha filha olhou para mim e disse o seguinte: pai, eu sonhei com Deus. E eu questionei ela, assim, filha, sonhasse com Deus? Uma criança de 5 anos. Ele disse que o vô está curado. E aí meu pai volta no médico para fazer os exames e não tinha mais nada. Cacete, aí você vê como são as coisas, né, cara? E ele foi guerreiro, né? Lutou tanto até vencer. Na verdade, ele foi guerreiro. A minha mãe passou por 2 cânceres, um ao mesmo tempo, que foi um no estômago e no pâncreas. Sobreviveu. E o meu irmão passou por um na coluna que não tinha cura e sobreviveu. E vocês não sabem o que esse cara fez na minha vida, porque o meu irmão, quando ele teve o câncer, ele tinha desistido já do tratamento porque ele tinha perdido uma esposa com câncer e ele não tinha filho. Então ele não tinha por que lutar, ele tava E a gente sempre foi um fã, cara, do Vale Tudo, do UFC, assim, muito. A gente assistia vocês, assim, tipo... E quando eu tive o contato contigo num evento que a gente palestrou junto, e eu Foi lá no Marcelo Lima? Foi no Marcelo, e ele... Foi em 2018, alguma coisa? É, por aí. E 17. a gente tu pôde entrar em contato com meu irmão e trocar umas palavras. Eu percebi a força que eu tinha no meu trabalho pela força que ele teve falando contigo. Tipo assim, foi surreal. Ele mudou assim, tipo, da água pro vinho. Foi muito bom. E você vê, né? Às vezes uma palavra, né? Algumas palavras, uma motivação. É uma doença, ela é muito psicossomática, né? O psicológico afeta muito, né? E aí se você tiver com vontade de lutar, a chance que você tem de passar por isso é muito maior, né? Do que o cara que se entrega e que fala, não, agora já era, né? Então, essa força da luta, dele resolver lutar, dessa decisão dele tomar de lutar, isso prolonga muito a vida, né? O tempo de vida. E teve um caso, tô te entrevistando, já percebeu? Não, é o do Isaac, né, cara? Daquele menino Isaac, né? Isaac, eu ia falar isso agora. Cara, você me pediu para fazer um vídeo. O vídeo do Isaac, se eu não me engano, foi antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Da pandemia, Se eu não me engano, 2019, alguma coisa. Você falou, eu tô com paciente. Não, foi na pandemia, foi durante a pandemia que eu tava com uma máscara ainda. Eu lembro que eu comecei a usar uma máscara de proteção. Isso mesmo, você me falou, eu tava lá na academia, e aí eu ia fazer uma luta se eu não me engano, Emirados Árabes, alguma coisa assim. E aí você me chamou, eu me lembro que eu tava no canto, assim, falei, vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Fiz o vídeo, você mandou para ele. Eu tava numa academia de treino. Você mandou para ele, e aí ele começou a falar comigo, e toda hora ele falava, como é que ele falava? Mestre, eu vou sair dessa, vou ficar bom e tal, e vou voltar a lutar. O Isaac é um menino que tinha desistido. Ele era campeão, né, de karatê. Ele era campeão de karatê, é campeão de karatê, né? E ele tinha desistido e eu não tava conseguindo, e aí eu falei assim, eu sou amigo do Minotouro ali, e do Rogério e tal, e aí ele falou, não acredito. Falei, não, pera, e o melhor, tu me atendeu numa ligação, e tu falou com ele no dia. Tu nem chegou a mandar o vídeo. Botou uma ligação cruzada. Assim, cruzada. Né? Eu liguei do WhatsApp. De vídeo? Foi de vídeo, Eu liguei do WhatsApp e tu já falou com ele na hora ali. E ele tava carequinha, né? Ele tava no começo ali, tava num processo de... E aí depois vocês se encontraram em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú já foi 2021. Foi 2021, ele já tava curado. Já tava curado. Ele já tava eu fui lá, levei uma luva pra ele. Isaac, beijão aí do baixo. Isaac, o grande Isaac, hein? Bem lembrado aqui. Foi uma história, hein, cara? Foi uma história... Depois que esse menino foi lá, eu acho que ele pediu para fazer uma rifa de uma luva para ele já fazer uma luta depois que ele foi curado, Isso. Né? Que agora ele tá voltando a competir novamente, né? Isso. Para você ver, né? Como as coisas vão acontecendo, né? Vem cá, e esse negócio lá do Sul, né? Foi um negócio que você, que né, morou lá no Sul, você sabe, né? Meu irmão viaja muito para lá. Foi uma necessidade muito grande que as pessoas estão passando lá. Ainda, né? E ainda estão passando, né? E o Brasil se moveu. Eu me lembro que você me ligou e falou assim, cara, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Estou precisando de um caminhão. A gente conseguiu alguns caminhões lá para levar aqueles alimentos para lá. Conseguiu um navio, cara. Conseguiu um bocado de coisa, né? Conseguimos lá. Vocês não têm ideia. Assim, ó, lá com a Marinha, né? Não, eu vou falar aqui, porque assim, vocês não têm ideia o coração desse cara e do irmão dele. Porque quando entraram em contato comigo, como que é o nome do rapaz que entrou em contato comigo? Deu um branco agora.
Assessora, dá uma olhada aí. É Lá o do Rio Grande do Sul, lá. doutor. O Alisson. Doutor O Alisson. Alisson. Ô, doutor Alisson. Deu um branco aqui. A gente tá um monte de câmera aqui, a gente dá um branco. Doutor Alisson entrou em contato comigo, ele falou o seguinte: Cris, eu preciso de um favor teu. A gente fez um resgate muito grande, onde a gente conseguiu salvar só as crianças. Eles foram de barco e os pais entregaram as crianças e falaram, vem depois e pega a gente. E quando eles foram, não conseguiram mais resgatar. Então, a gente estava com uma missão de fazer um trabalho onde a gente pegava essas crianças que não tinham mais pais e pegavam pais que tinham perdido criança para poder fazer um trabalho de juntar as duas dores e para eles se fortalecerem. E aí eu fiquei incumbido disso por fazer um trabalho social muito grande no Brasil, por ter esse reconhecimento pela Federação Brasileira de Hospitais. Aí eu fiquei incumbido nessa responsabilidade. E aí ele falou assim, a gente precisa de alguns caminhões para carregar alguns alimentos. E aí eu lembrei na hora desse santo aqui, que não conseguiu só caminhão, o cara conseguiu um navio. Saiu mexendo com todo mundo. E foi mais de 2.000 toneladas, se eu não me engano, mais de 2.000 toneladas que foi para o Rio Grande do Sul. Para levar para o Rio Grande do Sul, né? Pro Rio Grande eu do me lembro, Sul. foi assim, a gente, coincidência, cara, a gente estava fazendo um seminário, né? Um seminário com os lutadores faixa preta daqui do Rio, né? E juntou num grupo todos os faixas pretas de jiu-jitsu e lutadores do UFC e tal, num grupo, né? Lutando pelo Sul e tal. E aí, o pessoal, onde é que a gente vai arrumar esse caminhão comigo? Meu padrinho de casamento, o Almirante Góes, ele é almirante do Fuzileiros Navais. Pô, falei, cara, como que é o nome dele? Almirante Góes. Almirante Góes, ó, respeito do Batman, hein? Elson falou assim, cara, ó, tem um pessoal que tá entrando em campo, eles estão se organizando e vai um navio agora para o Sul agora e... Falei, cara, é agora. Aí o cara falou, tem lá no Leblon, se eu não me engano, no Leblon não, é na Gávea. Tinha várias toneladas lá de alimentos. Eu falei, cara, pô, vamos tentar botar esse negócio, tentar navio, levar essa semana. E aí o cara falou, não, ainda tem mais caminhões, pode ir 10 caminhões. Então aquele negócio, às vezes, né, você juntou as duas frentes, o pessoal lá que já estava fazendo esse trabalho dos donativos, só que não tinha um transporte, né? Quando a gente colocou o transporte, aí depois eu acho que a Marinha se organizou, entrou mais em campo, E isso é porque ajudou no começo bastante. foi tudo muito rápido, né? Então as pessoas tinham o material, mas não tinham como levar, aí não tinham como administrar esse material quando recebiam. Aí tu não sabia aonde no Rio Grande do Sul quem estava precisando do quê, que se era mais água, se era mais comida, se era mais remédio. Depois começou a melhorar isso junto com o pessoal do grupo Asas de... Como que é? Asa Solidária também, que foi muito forte lá. O pessoal de Asa Solidária, um abraço, que fizeram um apoio. O pessoal se organizou, né? Eles Muito. tinham um galpão bem organizado, Muito, com parceria com o Mercado Livre, uma logística. A logística do Mercado Livre, todo mundo entrou em campo, aí Isso. várias empresas juntos ali se organizaram e fizeram negócio. Ô, Cristiano, alguma coisa assim que eu tive, né, assim, algum contato com o pessoal, né, desse hospital com câncer lá na Bahia, e aí, assim, muito me dói, né, quando você começa a fixar um olho de um menino que está fazendo tratamento, de repente fala assim, ó, aquele menino está com metástase e vai morrer, e você fica acompanhando, sabendo que ele vai morrer, mas assim, a sua intenção do trabalho é prolongar um pouco de vida que ele tem, né? Então, quando você com certeza já no meio desse tratamento todo, vários meninos desses, já aconteceu isso. Já. Né? E o olhar, né, que você coloca naquela criança, ele sente. Se você olhar com um cara assim, como se ele fosse morrer, ele vai sentir. Então, de alguma forma, você tem que entrar lá e representar como se fosse assim, dar para ele um pouco de vida, né? Só para ele um pouco de alegria. Aquele momento ali não é um momento de tristeza, é um momento de felicidade. É uma coisa que você tem que respirar, mesmo sabendo que ele vai morrer. E aí você respira, né? Entra em oração e vai lá e dá tudo que você tem para poder acrescentar um pouco de vida para ele a cada dia, né? E aí, acho que cada dia que você vai lá, você tomara que ele esteja vivo, né? Acho esse sentimento. É uma transição, assim, porque o trabalho que eu faço, eu já... Normalmente, né, a gente pega também desde quando eles descobrem a doença. Então, assim, já acompanhei crianças que acabaram falecendo e muitas crianças que se curaram também, assim.
E muita gente, muita mesmo, assim. Teve uma vez que eu estava andando lá pelo centro de Criciúma e teve um rapaz de 18 anos que simplesmente estava segurando a mão da namorada e veio correndo e me abraçou e começou a chorar. E eu não entendi, abracei e começou a chorar, chorar. Ele falou, tu não lembra de mim, né? Eu falei, olha, infelizmente eu não... Tô fazendo muita força, mas eu não lembro. Ele disse, eu tinha 4 anos e tu me visitava no hospital. Ele estava com 18. Caramba, já um rapaz. Já um rapaz. Ele sobreviveu, passou, e ele não teve mais, né? Ele se curou. Não, ele foi curado e... Então, assim, quando eu entro no hospital, eu preciso entender que o linear da vida e da morte não depende de mim. A minha presença ali é o que faz eles não desistirem. Eles têm que continuar lutando cada dia, né, uma batalha e vencendo essas batalhas devagarinho. Muitos acabam entrando em depressão, param de comer, param de se alimentar, e é onde começa a força a cair. Então, o trabalho ele consiste em fazer com que eles se fortaleçam cada dia, né, através dos medicamentos, aguentar a dor do medicamento, porque a químio é um tratamento muito pesado. Entender que a afeição, aquela força física, pouco da força vai dele. tirar muito, né? E entender que é um processo que vai ser um pouco longo, mas que acaba. Uma hora vai acabar. E aí a gente começa a mostrar situações de vitória, né? Que tu chega naquele ponto. Que é muito parecido com o que vocês fazem. Né? Vocês lutam, passam por um processo de treinamento árduo para chegar em determinados momentos da luta ali, tipo, e poder depois ter um descanso, né? Nada é direto, né? Na semana da luta, você dá uma descansada para recuperar a força e tal, daí vai para a luta com aquela semana meio que descansado. Né? Uhum. Você está treinando mais forte durante 3 meses, chega naquela semana, você, come melhor e tal, dá uma fortalecida. Aí você vai para a luta 100%. 100%, Mas a parte da preparação, realmente, ela é muito desgastante. Né? Tanto é que a maioria das... 50% da luta, você se lesiona. Você cancela a luta por conta da lesão, né? Mas eu acho que o importante, né, quando você tem essa cabeça de saber que você, assim, você vai dar o seu melhor. Não é que você vai sempre salvar, mas na maioria das vezes você consegue, mesmo se ele não salvar, prolongar aquele tempo de vida dele. Teve uma visita, Rogério, que o pai ligou para mim e eu estava em casa com uma dor de cálculo renal, assim. Eu estava deitado no sofá, deitado assim, mas doendo. E isso dói, né? Já teve também? Não, minha mulher teve... É pesado. Sofreu a semana toda. Tem uma lenda que diz que dói mais que parto. Ela chegou a falar que dói mais que parto, não. Ela falou que era igual. Ela fez o parto natural, né? Então eu já vou ter uns 2 filhos para fora já. Ela falou, E aí esse pai ligou para mim e eu falei assim, olha, infelizmente eu não consigo ver o teu filho hoje. Tô com muita dor. Só que eu já acompanhava esse menino há muito tempo, assim, desde os 3 anos de idade dele até os seus 11 anos ali. E ele falou assim, olha, que pena, mas ele tá muito ruinzinho. Esse muito ruinzinho, eu entendi que o filho dele ia morrer. E aí, na época, eu pedi para minha esposa dirigir para mim, que eu não ia ter força para dirigir, e que eu ia botar a roupa do Batman, que eu ia ali só para fazer essa visita para esse menino. Só para fazer a visita para ele. Quando eu chego no quarto, eu tento mudar minha postura para não mostrar que eu estava com muita dor. E eu fico do lado da cama dele até ele acordar. Ele dormiu assim, tipo, uns 30, 40 minutos. Quando ele acorda, que ele olha para mim, ele fala o seguinte, Batman, eu sabia que tu vinha. Aquilo ali foi assim, virou uma chave dentro de mim, porque eu entendi que tudo que eu fiz por esse menino, dos 3 anos dele até os 11, e se eu tivesse falhado naquele momento, eu teria falhado em tudo. Então, eu entendi que eu tenho que entregar mais do que 100%, né? E no dia seguinte ele faleceu, esse menino. Cara, mas ele sentiu que você estava do lado dele. Estava ali do lado dele. Ele esperava a minha visita. Ele esperava a minha visita. Caramba. Essa frase aí você deve ter... Até hoje deve estar na sua mente. Até hoje, assim. E aí eu comecei a estudar sobre o estoicismo, que eu tenho no meu livro, que eu falo muito sobre estoicismo. E o estoicismo fala, tem coisas que tu pode mudar e tem coisas que tu não pode. E tá tudo bem. Faz o que tu consegue mudar. O que tu não consegue, aceita e segue a vida. Então fala mais sobre o seu livro aqui. Como é que... Você tem umas histórias, né, do seu livro? Tenho. Conta um pouco da sua história, da sua infância. Deixa eu pegar ele para fazer propaganda aqui. Vamos lá.
Isso aqui são as assinaturas, né? Esse aqui são os batirangues que eu levo para as crianças. E fica pro teus filhos de presente aí. Boa, Só não vão pode ficar eles não doido. jogar em ninguém, senão Vão o ficar Gordon doido. vai me pegar, vai me prender. Bacana, hein? Pô, bonito. Bom, esse livro aqui, gente, ó. Quem quiser comprar tá no meu Instagram. É Batman.Cristiano, tá lá tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Esse livro aqui, eu tenho dislexia, então eu precisei de uma escritora fantasma para conseguir realizar esse meu sonho, que está aqui do meu lado, é minha assessora. Ah, bacana, hein? E ela foi uma escritora fantasma. Esse livro, ele fala sobre o primeiro capítulo, a história da minha vida. Ele é um livro científico, que o segundo capítulo e o terceiro, e até são 18 capítulos, ele vai falando sobre as ciências que eu tive que desenvolver para fazer esse trabalho. Então, além de ter as ciências modificadas, ela tem uma história real, que eu falo como eu usei essa ciência para poder abordar uma criança e salvar ela. E ela tem um QR Code também, que a pessoa consegue ter acesso às minhas visitas, artigos, outras matérias. E por que você colocou, né? No caso, você colocou o cérebro, né, você fala da ciência, né? Isso. Essa parte mental, Isso. o trabalho. É uma teoria. Não, isso é uma ciência mesmo. Foi uma ciência que, por 15 anos de trabalho social, eu acabei comprovando através de um trabalho empírico, né, que foi entrando nos hospitais. Eu fui o único que entrou na pandemia e sou reconhecido pela Federação Brasileira de Hospitais como o homem que reinventou o trabalho social. Então, eu utilizei técnicas dentro de salas que eram proibidas visitas e consegui a transformação de pessoas nessa forma de encorajar eles a lutar contra o tratamento. A favor do tratamento, né? E o que você considera que é o principal? Assim, quando você vai falar com ele, tem alguma coisa assim que, além dessas histórias aí que você fala, cara, hoje eu vi a melhora dele. Assim, o que você considera que foi assim, o principal que você conseguiu fazer, né? Olha, normalmente, dependendo das alas que eu visito ali, as crianças elas param de comer. Literalmente, elas param de comer, param de tomar água. Então, é forçado, entre aspas, a indução de comida através de sonda. E isso acaba machucando mais. Tem o risco de contaminação, porque a criança com câncer e com tratamento da químio, ela perde a imunidade muito rápido. Então, e é muito difícil ver um pai, ver o filho acabar definhando ali por não querer mais lutar. E a minha visita, por muito tempo, Rogério, eu achei que o meu vilão era o câncer. E não é. O vilão é o câncer de quem está fazendo tratamento. O meu vilão é o tempo. Eu tenho que entrar no quarto e sair daquele quarto fazendo com que a criança comece a comer. Queira, não só criança, adulto também, né? Eu visito alas adultas, tanto masculina quanto feminina. Então, eu tenho que sair daquele quarto mudando a cabeça daquela pessoa, fazendo com que ela faça o tratamento. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Porque não é fácil. É um processo até doloroso, né? Você vê muita dor, né? Porque tem a fase, essa químio e tal, deixa muito cansado, deixa quebrado mesmo, né? Como é que você, assim, trabalho de convencimento? Aí, nesse processo, eu tive que entender que a depressão da criança, a depressão do adolescente e do adulto, ela é diferente. A depressão de uma criança, ela é devido às ações que o pai e a mãe têm no tratamento. Então, assim, a criança está fazendo tratamento de câncer. E os pais começam a chorar muito, começam a mostrar uma postura muito enfraquecida. A criança ela vai associar que aquela doença é culpa dela de os pais estarem daquele jeito. E, automaticamente, elas vão se sabotar para que os pais não sofram mais. Então, caramba, você vê o amor que ela tem pelo pai e pela amor, mãe. A figura... Ela praticamente vai... Né, são os heróis, né? Suicídio, para poder poupar eles, né? O sofrimento deles. Ali são os heróis, assim. Os pais são a figura máxima de respeito à autoridade de uma criança. E então eu tenho que conversar muito com os pais quando tu for cair no corredor, vai para casa, traz alguém. Se for vocês dois, traz uma avó, traz um tio, traz o irmão mais velho, para vocês poderem, né, se recompor de novo. O adolescente é diferente. O adolescente ele fica muito agressivo. Ele fica muito agressivo. Revoltado, né? Revoltado. Então, a gente usa essa agressividade para o bem.
A gente deixa ele ficar revoltado, porque todo mundo fala, calma, isso vai passar. E não é assim, não vai passar tão rápido e ele vai perder a adolescência. São 5 anos de tratamento. Eles perdem uma coisa que tu não recupera mais, né? Então, eu explico para eles o processo de como é importante utilizar essa raiva como uma força motriz para lutar para a vida. E, ao mesmo tempo, como eles já são adolescentes, eu explico para os pais que é normal chorar. E pode chorar na frente do adolescente, que normalmente eles têm medo de chorar na frente do adolescente. Então, eu explico para o adolescente o seguinte: quando tu perde o marido ou a esposa, tu se torna viúvo ou viúva. Quando tu se perde um pai e uma mãe, tu se torna órfão. Quando se perde um filho, qual o nome é dado para isso? E eles ficam pensando. E eles falam, não tem nome para isso. Não existe um nome para a dor maior do mundo, um pai enterrar um filho. Então, tu está passando por um câncer, tu tem que entender o perigo que é essa doença, tu tem que entender a força que tu tem que lutar com essa doença, e tu tem que entender que qualquer um pode morrer a qualquer momento, por qualquer situação, mas tu está num linear muito próximo disso. E tu tem que lutar. Então, a gente traz uma responsabilidade para vamos botar entre aspas, para uma criança que não está preparada para lidar com isso. Mas ali ela já começa a se tornar mais forte, mais espiritualizada. E a mãe começa a entender a agressividade do filho também, que é normal. Então, a gente faz doação de videogame, para ele poder botar aquela raiva no jogo, leituras, alguns tipos de leituras diferentes, para eles aprimorar aquela técnica, né, de poder usar o cérebro para não ser sabotado, né, então boas leituras. E o adulto, ele tem uma depressão diferente, ele tem, normalmente, aquela depressão, eu vivi uma vida que não queria, e mesmo se eu me curar agora, eu não consigo voltar para o que eu queria ser, que é uma depressão de arrependimento. Eu queria ter sido um atleta, eu queria ter colocado uma empresa, eu queria ter ficado... Passa um filme na cabeça dele. Passa um filme na cabeça e tu tem que processar e tentar arrumar aquilo da melhor forma possível. Uma coisa que eu percebi, assim, que as pessoas passam... Minha irmã passou por um câncer, né? E aí, depois que volta, já é outra pessoa, né? Uhum. Muda ela começa a valorizar mais a vida, as pessoas, os relacionamentos. Ela começa a realmente querer viver aquele sonho que ela não viveu antes. Isso. Né? Você tira a Vem férias. mais espiritualizada. Vem muito mais espiritualizada. Essa parte espiritual, assim, nem se compara, né? Outra pessoa começa a buscar Deus, né? Porque ela começa a ver, eu estou vivendo por quê? E aí... o câncer tu passa por 5 estágios, assim, e é todo mundo, isso já foi comprovado. O adolescente também se espiritualiza ou é mais o adulto? Até a criança. A criança tem um nível de espiritualidade muito grande. Muito grande também. Eu não sabia, ó. Muito, muito, muito. Tem fotos, eu conversando com crianças assim, de crianças fechando os olhos assim, e fazendo posição de oração, assim. Tipo, ela entende o que ela está recebendo. A gratidão por aquele momento, a gratidão de a comida não estar podre naquele dia, porque a químio, o tratamento não fez afetar o paladar. Ela começa a ter uma situação de gratidão, assim. E gratidão, na verdade, é tu passar por um momento delicado e saber valorizar aquele momento. Tu não vai estar feliz o tempo todo, tu não vai estar... Mas é tipo assim, pô, eu tô acamado, eu tô isso, mas, pô, que bom, recebi uma visita. Que bom, o médico que eu tenho aqui nesse hospital é muito bom. Os médicos, nossa, eu não preciso ficar num corredor esperando. Tu começa a ver fatores que te deixam feliz numa situação que era extremamente triste. Né? E essa questão de interpretar, né? Isso. Sempre tentar buscar... De tu ver o lado do copo cheio, né? O lado bom de alguma situação, né? Da graça que Deus está dando dela, de mais um dia de vida, né? Isso. Né? Tipo assim, agora que eu tô de câncer, eu acordei, tomara que eu acorde amanhã, né? Isso. Essa pessoa tá nessa gratidão. É. Por isso que eu vejo, assim, depois do câncer, vira uma chave para ele. Vira uma chave e o aniversário fica a data mais importante da vida deles. Mais um ano, né? Mais um ano, é a virada do meu ano, assim. Todo mundo que passa pelo câncer, normalmente as pessoas, eu tenho Natal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O aniversário é tipo assim, não pode passar em branco. Meu aniversário não pode passar em branco. Teve alguma criança assim, sendo que você, assim, daquele dia você chegou... Teve uma parada, se foi maneira, cara, que eu... Você me deu o contato lá do Isaac, aí depois eu fiquei em contato e tal, então você nem sabia, depois ele ficou me ligava quase... Né? Que toda semana, mestre, eu vou ficar bom, eu vou até o Rio te conhecer. Vou ficar bom, eu vou até na academia te conhecer. Aí, quando foi um dia,
E eu tava indo lá pra Camboriú, eu falei, pô, esse menino é do Sul, né? Eu vou ligar pra dar surpresa pra ele. Tô aqui, Isaac, vem aqui me ver. Aí ele foi, pai, emocionado. Tá, Cara, pô. quando vocês ligaram pra mim, Você eu chorou, velho. chorava. Chorou, Eles velho. ligaram pra mim, É, eu isso aí, isso eu achei maneiro. chorava, eu não esperava. A hora que tu ligou, eu sabia que era tu. A hora que ele apareceu por trás, assim, eu falei, não acredito. Foi. Então, quando eu falei, pô, vou pro Sul, vou ligar pro Isaac, vou fazer ele lá. Ele morava até umas 3 horas de distância. Isso, é. E foi bater lá no negócio. Aí você vê, você chorou. Eu falei, cara, que trabalho legal. Porque, assim, cada criança, quantas crianças, centenas de crianças já passou pela sua mão. E você ter ainda, eu acho que esse carinho, né, de casa por casa. Olha, lá em Criciúma, eu fazia uma visita, era uma média de, tipo assim, 90 crianças. Eu fazia 2 vezes por semana. E aí, cada palestra que eu faço uma visita nos hospitais. Hoje, a gente ficou contando, eu tô com uma média de 155, 156 pessoas ativas no meu celular que mandam mensagem. A hora que tu chegou aqui no podcast, tinha uma menina que eu tava respondendo, porque ela é fã de uma... Como? Ladybug. É um personagem de desenho que eu não conheço, mas a minha filha conhece. Como é que é o nome? Ladybug. É um desenho mais moderno, assim, que não é não é da nossa época. Nossa, Caverna do Dragão, coreano, Thundercat. Coreano. É americana. É um desenho que uma menina se veste de uma joaninha, assim. E a minha filha vê muito esse desenho, ela via muito esse desenho. Então eu pedi para minha filha mandar uma mensagem para essa menina para interagir com ela no hospital, né? E aí eu tava mandando o áudio da minha filha, eu tava mandando para ela na hora que tu chegou. Então assim, hoje eu tenho uma média de mais de 150 pessoas ativas que eu fico trocando ideia no telefone. Que passaram por você em algum hospital ou que estão passando ainda, que alguém te procurou. Ou a mãe que procura. Alguma mãe te procurou. Isso, é. E eu vi também, Cristiano, que você deu uma palestra numa empresa, não foi? Foi. Eu acho que você deu uma palestra em empresa, né? E como é que funciona essas palestras em empresa? Como é que você fala ali pra galera? Bom, eu lembro assim, eu assisti algum pedaço, achei muito legal você contando a história, né, de como você conseguiu lá se manter lá naquele hospital, abrir, né, aquele trabalho no hospital. Bom, as minhas palestras são focadas em liderança humanizada, vendas, propósito e ESG. E humanização. E em cima desse contexto aí, eu trago o universo do Batman em cima dos meus trabalhos sociais, replicando, né, como que a empresa deve trabalhar em cima dessa parte mais humanizada hoje em dia. E eu vejo muito assim hoje as empresas só cobrando, né? Cobrando as pessoas, né? E aí você pega, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um cara bacana. Eu tenho o Otávio, que é um cara que tem uma academia de Nogueira lá em Londrina. E eu vejo o pessoal trabalhar para esse cara com amor, rapaz. Mas o cara, ele é humano mesmo, de verdade. E ele chega, ele conhece a tiazinha da faxina. E aí, assim, você vê que as pessoas trabalham por ele. É a diferença, né? Não é só pela empresa, ela tá pelo cara. Ela tá pelo cara e pela causa, né? Pela causa. Aí quando o cara faz a pessoa ter consciência da causa, é diferente. Quando você leva esse tema para dentro de uma empresa, e aí você faz aquele gestor que estava ali, todo mundo está na sua correria, atrás do dinheiro, na verdade, né? Assim, mas quando você começa, que o verdadeiro motivo da empresa é cuidar das pessoas. Isso. Tanto das pessoas, que é a pessoa final que vai vender aquele produto, ou aquele serviço, ou cuidar das pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Então, se você não cuida dos seus, eles não vão cuidar do final, né? Então, é tudo um processo de cuidado, né? Não sei se você já viu aquele livro, o Monge Executivo, muito bacana, né? Que é o cara, tipo, ele servia as pessoas. É o conceito de Jesus, né? Ele era um cara que servia as pessoas. Então, se o gestor, o gerente, ele lidar com o colaborador para servir aquele colaborador, aí está levando, humanizando né, aquele processo. E no final, o cliente vai receber aquilo mesmo. Né? Tu sabe que todos esses anos trabalhando, eu identifiquei um padrão que é 2 regras, assim, servir e ser feliz. E ponto. Tipo assim, a simplicidade está nisso. A gente veio para servir
e a gente veio para ser feliz com o que a gente tem. E a gente fica mirando tanto no próximo, quero ter isso, eu quero ter aquilo, ou esquece de servir dentro do próprio trabalho, da família, que normalmente a gente vai se perdendo em relação a isso. E quando tu foca nesses dois casos de novo, então o que eu falo assim, ó, tem muitos casos de adolescentes que estão muito rebeldes dentro do hospital, aconteceu isso em Criciúma. O menino, ele era muito grosso com todo mundo, grosso. Quando eu entendi que a forma dele de agir mais raivosa era porque ele não queria que as pessoas viessem, porque ele achava que era incômodo ter que ser ele ter que ser limpo por uma enfermeira, ele achava isso incômodo. Quando eu recrutei as pessoas que trabalhavam no hospital, coloquei dentro do quarto, eu expliquei o processo, falei, cara, as pessoas estão aqui porque elas estão servindo, elas amam o serviço que elas estão fazendo. E ele conseguiu entender isso, e ele viu que ele não era um peso, ele estava doente, ele não era uma pessoa preguiçosa ou que tinha que levar comida para ele, ele não aceitava que as pessoas levavam comida para ele, porque ele sempre fazia. E aí ele começou a entender isso, que se ele entregasse o amor dele, ia ficar mais fácil para elas também, porque ele jogava as coisas no chão, ele não queria ninguém no quarto. Cara, mesmo? Começou uma sensação de choro e de alívio daqueles profissionais e dele, que depois só foi para cima, só foi coisa boa. E nesse tempo você foi se capacitando, você foi cada vez mais, cada caso, você ia tentando estudar para saber como é que funcionava a cabeça daquelas pessoas. Quando eu comecei a fazer o trabalho social, que eu ia de palhaço, eu já fazia um trabalho na oncologia, mas era um setor que todo mundo visita. Doutores da Alegria, Médico das Almas, as pessoas já visitam. Quando eu comecei a ir de Batman, escondido, que eu comecei escondido, não deixava... Por que escondido, velho? Porque minha roupa era muito realista, minha roupa é muito real. E aí a freira do hospital lá não deixava eu entrar. Isso há 20 anos atrás, tá, gente? Então, assim, não tinha tanto filme de super-herói. 20 anos atrás? Não tinha tanto filme de super-herói, não tinha quase nada de super-herói. 2003, cara. Então, assim, foi muito... eu comecei de palhaço, né? E de Batman foi em 2008, se eu não me engano, que eu comecei de Batman. Mas eu já fazia visitas lá. E aí eu comecei a entrar escondido, porque eu já sabia que meu trabalho ele era diferenciado. Quando eu comecei a fazer essas visitas e comecei a ver o resultado, eu sabia que eu não podia parar, que eu tinha que estar ali. Só que algumas situações aconteciam que eu quase parava, Rogério. Por exemplo, assim, quando tu começa a fazer uma visita para uma criança e ela melhora, a primeira vez que eu pensei em parar foi quando eu entrei no quarto e realmente eu vi uma criança passando por um câncer, que a aparência dela não estava normal. Ela estava com um pescoço muito inchado, um olho muito inchado, ela tinha perdido todos os dentes da boca por causa da agressividade da químio. Aquilo ali me chocou. Então, eu comecei a estudar como que eu teria que fazer o processo para poder ter um atendimento melhor. A outra vez que quase fez eu parar foi quando uma criança se curou, e aí eu estava fazendo uma visita, eu escutei assim, Batman, eu voltei para o hospital. Eu falei, tu voltou para o hospital? O que houve? Renatinho, eu falava para ele. Como que houve, Renatinho? O vilão da cabeça voltou de novo. Ele teve 3 cânceres na cabeça. Esse menino sobreviveu, ele está vivo. Renatinho, beijão, hoje ele é um homem. Sério? Sobreviveu? Sobreviveu, 3 cânceres na cabeça. Mas cada vez que ele voltava, eu falava, cara, ele vai passar por tudo de novo, vai perder cabelo, vai fazer químio, vai ficar magro. Então, assim, tipo, doía muito, porque eu criei um tumor na cabeça. Um tumor na cabeça. Eu criei um laço com ele tão forte que eu sou amigo da família até hoje, dele. A minha moto, eu comprei uma moto por causa dele. O sonho dele era andar na moto do Batman, não tinha nem carteira para moto. Eu tive que tirar a carteira, comprar uma moto, customizar toda a moto, todo um processo. E aí a última parte, assim, foi quando... que eu pensei, não, agora não dá mais, agora chega, para mim é muita coisa. Foi quando o hospital ligou para mim e falou assim, Cris, eles não chamam Cris, chamam Batman. Batman, a gente precisa da tua ajuda, tu tem que convencer uma menina a fazer uma cirurgia. Eu falei, não, tô indo aí. Só que eles não falaram qual era a cirurgia. Ela tinha 13 anos, a Mari. Mari, beijão também, sobreviveu. A Mari, eu tinha que convencer. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, o que ela precisa fazer? A gente precisa amputar a perna dela. Eu falei, como assim?
Como que eu chego para uma menina de 13 anos e falo, tu tem que amputar tua perna? E aí a gente precisa de ti. Tipo assim, tu vai, entra. Aí eu conversei com ela, passei a minha realidade para ela, eu falei, olha, teu câncer não está conseguindo, eles não estão conseguindo matar com a químio, ele está subindo, já chegou no joelho, e aí precisa ser amputado. Era no osso? No osso. E dali ia pra coxa, e eu sei que quanto mais sobe, mais difícil é. Então, tu precisa ser operada, tipo assim, amanhã. Tipo, amanhã de manhã. Entendeu? E aí ela topou. E aí eu falei assim, qual é o teu sonho? Ela assim, meu sonho é ter uma festa de 15 anos. Eu falei, daí eu vou te dar uma festa de 15 anos. Aí a gente passou por todo um processo para conseguir a prótese, ela ter força na prótese, ela tinha 13 anos. Conseguiu colocar a prótese? Conseguiu a prótese, a gente fez a festa de aniversário para ela, tudo. Essa história está no livro. Tá no livro também? Está no livro, a história dela está no livro. Dessas, eu acho que é cada uma mais, né? Mais guerreira que a outra, né? Cada história de guerreira. Assim. Né? Porque as crianças são... Na verdade, uma criança, ela não tem nem noção do perigo, às vezes, né? Ela vai começando, vai ficar... Depois, é muito trabalho que você tem que fazer para ela se convencer ela a fazer o tratamento, né? A criança e o adolescente, eles começam a ficar muito espertos em relação, assim, à postura dos profissionais que estão no hospital. Porque ela já entende que quando o médico, a médica, os enfermeiros entram no hospital e tem uma certa postura, alguma coisa vai acontecer. Então, eu dou treinamento nos hospitais para trabalho humanizado, né, de como eles têm que agir, porque, infelizmente, hoje a faculdade acaba não passando isso. Então, eu acabo viajando o Brasil inteiro aí, ministrando curso e treinamento nos hospitais para mostrar como que tem que ser feito esse processo, porque as crianças elas começam até a aprender a ler lábio, assim, né? Porque elas precisam saber que, nossa, aconteceu esse padrão aqui no quarto hoje, o médico falou assim com a minha mãe, eu sei que vou tomar injeção. E aí elas começam, então tu tem que entender, mostrar que é um processo de luta mesmo, não esconder nada, é um processo de luta e que os médicos estão ali junto, né? Eu vou estar junto contigo. O meu último estágio de treinamento, Rogério, dentro do hospital, eu estava fazendo uma visita, passou um médico por mim e falou assim, para ti é fácil fazer o que tu faz, convencer uma criança a comer. Tá vestido de Batman. Para nós médicos é mais difícil. Naquele dia, toda vez que o hospital me chamava, eu ia vestido de médico. E aí um dia eles falaram assim, Cris, tu não pode vestir de médico porque tu tá se passando por uma profissão que tu não é formado. Não, então não tem problema, eu vou com uma camiseta gola polo branca, calça jeans, sapato e fico ali. A chefe da oncologia tentava convencer uma criança a comer, não conseguia. Ela passava o ensinamento para os estudantes, para ver quem queria tentar fazer a criança comer, e eles não conseguiam. Ela olhava para mim, fazia um gesto com a cabeça. Eu, camiseta gola polo, branca, calça jeans, sapatinho, ia lá e conseguia. Porque não tem a ver com a roupa, tem a ver, tipo, eu estou contigo nessa jornada. Tu pode contar comigo a hora que tu precisar. Eu sei que tu vai sentir dor, não vai ser fácil. Eu passo a verdade. Confiança, né? Confiança, eu tô aqui contigo. Tanto é que eu passo meu contato para meu WhatsApp para os pacientes. Mãe, ó, se continuar certinho, a gente continua dando atenção assim. Precisou, liga para mim. E eu passo meu WhatsApp. Essa é a questão de confiança. E isso é um trabalho que você confia no seu trabalho, mas você sabe que o pai vai ter que comparar, né? Você vai... Me falaram assim, quando a criança tem câncer, a família toda adoece, né? Junto, todo né? mundo. Todo mundo adoece junto. Todo então, mundo. Às vezes, é um trabalho de você ter que ir curando todo mundo ali, né? Esse processo. Isso. Porque o olhar que a mãe coloca na criança, ela é determinante, né? É. Ela vai determinar que Muito. o filho... A reação do filho, O né? problema é o seguinte, ó, hoje quando tu, até adulto, tá? Tu chega em casa e fala, olha, fui fazer um exame e descobri que tô com câncer. As pessoas ao teu redor já te tratam como um velório, que é o primeiro erro que acontece que não pode. E já começam a te tratar... Quando descobriram que a minha mãe estava doente, teve uma pessoa na rua que falou, nossa, tua mãe tá com câncer, né? Meus pêsames. Tipo, pêsames tu dá para quem morreu. Tipo, as pessoas já estavam tratando a minha mãe como se ela já fosse morrer. E isso é muito doído. E aí tem o fator ainda do tratamento, que tu perde cabelo, tu fica magro, tu fica com uma aparência de quem está com a doença, né? Porque outras doenças não te dão essa aparência. Pouquíssimas doenças te dão uma doença que tu fala, ó,
E, ele tá com cachumba, alguma coisa do tipo. E o câncer, ele te dá essa afeição, né? Tu sabe que aquela pessoa tá passando por isso. Então, a maneira que tu trata essas pessoas, tipo, vai ficar tudo bem. Tipo assim, já aconteceu de pessoas entrar no quarto e falar assim, nossa, teu filho tá com a doença tal, nossa, o do fulano tinha a mesma doença e faleceu. Tipo, é comentário que não precisa, né? Então, isso tudo tem que ser trabalhado, as pessoas precisam entender que tem cura, com diagnóstico cedo, com tratamento correto. Hoje o Brasil ele está muito bem equipado em relação a isso. Então, assim, e não desistir, que é um dos grandes fatores de pessoas que acabam morrendo porque acabam desistindo. Então, não desista. O meu pai passou, eu sempre digo, meu pai passou por 3 câncer. Se ele tivesse desistido no primeiro dele, ele não teria visto os netos crescerem. E está vendo até hoje, está com 74 anos. Vejam, pai. Tá ativo, o homem tá forte lá, seu Daniel e Dona Angélica. Caramba, você contando, você nem sabia se você tá vivo, eu tô aqui. Não. Tava aqui quando você deu até uma notícia boa pra mim te falar. Não, meu pai sobreviveu, minha mãe e o meu irmão. Os 3 estão. Tá vendo? Você vê, né, como a reação, o tratamento ajudou, né? Ajudou muito, Porque tem gente que se entrega, né? E a questão, quando é metástase que fala, metástase é quando o câncer ele toma. O meu pai teve, e o médico deu 2 semanas. Meu pai abriu ele, fechou e falou, não tem o que fazer. E aí... diagnosticado com uma metástase? Isso. E se curou. Então, para Deus, nada é impossível. Nunca perca a fé. Né? E as pessoas precisam entender que a morte é um processo da vida. Tanto é que tem aquele ditado, né? A única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer. Que a gente vai morrer. Então, assim, é um processo que todo mundo vai passar. A questão é como que tu vai, né? Quando a morte vier, tu vai olhar para ela e vai falar... Eu sempre digo isso, a hora que a morte vier, para mim, eu vou falar, pode me levar porque eu vivi a minha vida. Entendeu? O negócio é o cara falar assim... Vivi bem, vivi esses anos aqui, ser grato pelo que viveu. E vivi lutando. Ela não vai me ver de joelho no chão. Eu vou estar sempre me erguendo. Uma vez eu vi uma história, Cristiano, que foi o cara falava o seguinte, teve um médico lá nos Estados Unidos, chamava Robert Rosenthal, e ele chegou num colégio e falou assim, tá vendo esses 10 meninos aqui, vão ser 10 superdotados. E aí, o que aconteceu? Os professores começaram a olhar para os meninos. Ele falou que fez um teste QI, né? Coeficiente de inteligência. Aí falou que esses meninos realmente com QI é diferente. Daqui a 10 anos, esses meninos vão ser bem-sucedidos, melhor-sucedidos do que os outros meninos. E os meninos foram. Né? Foram bem-sucedidos, tiraram nota alta. E aí, depois de 10 anos, quando todo mundo já saiu da escola, né? Todo mundo do seu melhor emprego e tal, ele falou, não, aquele teste ali não existiu. Que ele só convenceu o professor que era. O que aconteceu? O olhar daqueles professores começaram a determinar que aqueles meninos eram superdotados. Então, o olhar é determinante. Então, a fé, quando você tem uma fé que vai acontecer, só de você ter uma fé, seu olhar vai ser determinante para aquele menino. Então, ele vai sentir. Como eles sentiram os olhares dos professores e ficaram bem-sucedidos, aquele menino vai sentir o olhar daquele cara quando vai para... Cara, tem jeito. Come aí, né? Eu acho que esse olhar que você chegava ali. Um olhar de fé, né? E isso faz tanto sentido que cria uma responsabilidade para os professores, né? Tipo, os caras vão ser, eu não posso dar o meu pior para eles. E aí me lembrou aquela história que eu contei no começo do meu pai. Tipo assim, o médico entrou na sala e ficou... Eu vi, nossa, seu Daniel tá motivado. Né? Então, assim, por que eu não vou estar motivado eu fazer uma cirurgia de 14 horas, se o cara que vai estar ali está querendo lutar, por que eu vou, vou embora mais cedo hoje, ou não estou tão bem? Porque nós somos humanos, né? Pode acontecer isso. Então, o teu fator de motivação motiva, né? E o médico, e aquele médico falar isso para aquelas crianças lá, para os professores pensaram, cara, não é comigo que vai... Que eles vão ser... Eu vou botar um olhar determinante. Vou botar um olhar diferente nessas crianças. E eu falo isso com todo professor, sabia? Professor de arte marcial. Eu tinha um professor que ele era o Luiz Dória, né? Foi professor do Popó, foi professor do Antes. Esse cara, assim, hoje o Brasil tem 2 títulos olímpicos no boxe. Os 2 títulos são 2 alunos do cara. Olha. Nunca teve na história do boxe um campeão olímpico do boxe brasileiro. Os 2 títulos são dele. Campeão mundial de boxe, Popó, Herbert Conceição.
é do cara, né? Aham. No Brasil nunca teve, o cara foi e botou. Então, você vê que o olhar dele é diferente. E ele, como é que ele chama todo mundo na academia? Campeão, campeão, faz isso, campeão. Porra, campeão. Ele sempre joga pra cima. É. A ideia, então, e eu me lembro que tinha vários corners na seleção que todo mundo fala assim, escolhe quem vai ser o seu treinador, seu corner. Todo mundo, eu quero ser o Dória. Por quê? Porque ele só levantava o moral do cara. Ele era um cara que, tipo, se podia estar lutando mal, mas ele tava, bora, campeão, vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Eu me lembro que meu irmão foi lutar um GP, um Pride GP, que eram os dois russos, mas era o Fedor e o... Esqueci o nome do outro russo também. Eram os dois caras mais duros que tinha no mundo, e era na mesma noite. E os dois caras iam lutar com 2 japoneses antes também. Aí eu falei, cara, não tinha situação pior para acontecer, não. E ele foi, ganhou do primeiro, no segundo o cara deu uma cabeçada, a luta foi interrompida e ele tava ganhando. Mas na pilha do Dória, campeão, você vai ganhar desses 2 caras. Eu falei, pô, não é possível. O cara tá acreditando, mas vamos dessa loucura, né? Então, eu acho que essa fé de determinar que o cara vai ganhar, isso que o professor faz. Muitas vezes eu falo assim, pô, esse cara acredita mais em mim do que eu mesmo. E aí eu ia pra luta acreditando. Embora sabia que ia ser difícil a luta, mas eu ia naquela pilha do cara. Isso faz parte dessa ciência, né? Que é a ciência da fé, né? É, a ciência de da você fé. ter a fé primeiro ali. Você sabe que sua fé vai contagiar o cara, né? Tu sabe que os SEALs, eles trabalham muito nisso, né? Na hora que tu vai fazer um treinamento pra Marinha ali dos Estados Unidos, para aquele grupo tático, né? Dos New SEALs ali. Já é um processo na seleção de tu entrar. Mas eu sei que na última semana, que é chamada Semana do Inferno ali... Semana do Inferno. Semana do Inferno. Eles acabam com o teu físico de uma tal forma que o que te mantém em pé é o teu cérebro. É a tua força de querer não parar. De querer continuar. Porque eles destroem até o teu emocional. Eles te colocam para baixo para ver quem é o mais forte dali. E aí te deixa... Eles te deixam, tipo assim, tipo, no limite mesmo, no limite. E aí a galera vai desistindo, né? Quem não consegue vai desistindo. E quando há um empate... O Bob faz isso também. E quando há um empate, eles chamam o grupo mais antigo, que está na ativa, e perguntam assim, quem que vocês querem que fiquem com vocês na trincheira? Porque fisicamente, mentalmente, eles são iguais. Né? Empatou ali. Tem 2 soldados ali que empatou. E aí, para desempatar, eles fazem isso. Quem que vocês querem que fiquem com vocês na trincheira? Na hora do pega para capar, ali na hora da morte, a hora que tu tá no buraco ali tomando tiro, quem é? E aí ele é daquela última forma que tu é escolhido. Que é para testar o cara, para ver quem tem aquela fé, quem tem aquela força, né? Ali que força e a mente estavam igual, né? Aí é uma questão de afinidade, né? Tipo, não, eu gostei mais desse cara aqui que esse aqui que eu quero. A gente conta isso no livro também. A gente conta toda a história do processo do New SEAL ali, para a pessoa entender. Porque eu faço muito isso no hospital. Quando eu vou no hospital, principalmente o adulto ali, ele está muito acamado. Né? E além de ele estar numa situação, passando pelo câncer, muito fraco, ele, que é a pessoa que sustentava a casa, ele não está mais sustentando. Então, ele sabe que a família também está desamparada. Então, normalmente, aquela dor dele emocional pela doença tem o fator emocional da família. Pô, minha família não está comendo, eu que trabalhava. Então, eu apresento para eles essa força. Porque foi feito um teste no treinamento dos SEALs que só 40% do teu esforço ele é colocado naquele teste. 60% é só a mente. Então, assim, tenta pensar tudo que tu já fez para tua família, tudo que eles estão aguentando a barra, de loucos para te ver. Eu jogo uma perspectiva totalmente diferente do que ele está alinhado ali. Olha o exemplo que tu vai dar para os teus filhos. E se lá na frente um filho teu tiver com câncer, que imagem que ele quer tua? Que tu desistiu? Então eu trago aquela responsabilidade de pai, aquela responsabilidade de pessoa de provedor para a família, e eu faço isso ao contrário. E dá super certo. É porque eu vejo assim muito hoje em dia, né? O próprio homem, né, dos valores do homem, né? Quando ele não consegue sustentar, sabe que lá no Japão, o maior índice de suicídio do mundo é quando o cara perde o emprego e não consegue sustentar a família. Ele tem essa questão da honra e o cara suicida. É a questão de honra deles, ele prover e sustentar a família. Então, para o homem, isso afeta, né, muito demais o moral dele. Aí ele entra numa doença, um processo de doença, tá ruim,
E ainda vê a família passando dificuldade, né? Duas coisas que me chamou muita atenção foi quando eu fui visitar a Mari na casa dela. Eu falei assim, a Mari é aquela menina que teve que amputar a perna. Eu falei assim, Mari, tu sonha ainda que tu tá com a perna? Tu tem esse sonho? Tu tem algum pesadelo em relação a isso? Ela falou assim, Batman, o meu pesadelo é que eu tô perdendo cabelo. A dor da mulher é a perca, da menina, né? É perder o cabelo, perder a sobrancelha. Muitas crianças acabam, a gente tendo dificuldade para reconhecer o sexo dela, se é um menino ou uma menina ali dentro, da feição, da magreza. E eu não sabia disso, que a dor dela era maior essa do que a própria amputar a parte de um corpo. E do homem, a dor dele maior é de não estar conseguindo ajudar a sua família. Não tá conseguindo ajudar, né? Tipo assim, a comida tá ruim, não tem problema, eu como qualquer coisa. Tá doendo? Nossa, tá doendo saber que a minha família não tá conseguindo comer. Pode botar quimioterapia aqui que para mim não dói. E aí essa dor a gente tem que... Afeta muito o Afeta emocional. o emocional Você tem e que afeta o levantar ele tratamento. pro tratamento, que isso vai afetar no tratamento. Aí o cara se entrega mais, né? E aconteceu comigo com a minha mãe. Minha mãe desistiu do tratamento, eu consegui convencer ela a não desistir. E quando meu irmão estava fazendo o tratamento, eu falei para minha mãe, já pensou se a senhora tivesse desistido? Porque a senhora foi o elemento-chave para ele também se fortalecer. Porque a minha mãe já estava com 64 anos, 2 cânceres ao mesmo tempo. Então, assim, já pensou se tivesse desistido? Né? Então, a senhora passou pelo que ele está passando. Então, quando tu passa pelo que tu está passando, é mais fácil tu encorajar, né? A pessoa entende aquela dor, aquele sofrimento. Pô, ele já trilhou esse caminho. E ele chegou lá no final com sucesso. Eu vou trilhar e vou chegar também. Sabe que outro dia, né, o ator Isaac, né? Ele estava com a namorada, e aí ele falou, tô com a namorada, então ela carequinha, né? Tava fazendo tratamento. Aí depois, ele, pô, mestre, grava um vídeo para ela, né? Aí eu ia gravar, e quando eu fui falar com ele, a minha faleceu. E aí, assim, muito rápido, assim, mas... E aí eu falei, cara, você vê como é uma doença que, né? Que é muito rápida, assim, né? Você vê que a vida e a morte tá ali do lado. Eu tava namorando com a menina, de repente, ele falou essa questão do vídeo, aí demorei um pouco. Quando eu procurei, ele falou, não, mestre, ela faleceu, então. Você vê que ela tava ali na luta, mas já devia saber que já estava acontecendo, né? A gente foi fazer uma visita agora no INCA aqui, no Rio, e faltava 6 quartos para visitar e aí falaram assim, não precisa, a gente dá continuidade em outros lugares. E aí eu tive uma sensação assim, tipo, não, eu não posso, eu tenho que ir ali. Tem que ir em todos, né? Eu tenho que ir em todos. E no último quarto tinha uma menina, assim... Essa semana, agora? Agora, dia 15. Tinha uma menina esperando a gente entrar ali para fazer a visita. Tava eu, a Dai, beijão, tava de Mulher Maravilha. E ela tava vestida de sereia, esperando a gente. Né? Porque falaram que alguma enfermeira, alguma coisa, o Batman tá aqui visitando todo mundo e tal. Ela falou, mãe, me dá um banhinho, põe a roupa da sereia. E ela ficou ali esperando. E aí ela manda um monte de áudio agora para mim. Eu tô conversando com ela direto. Tá conversando com ela e isso faz a diferença, né? Faz muita diferença. Ela que é... Deixa eu ver se eu tenho... Posso botar um áudio aqui, não? Ela que tava falando antes, né? Deixa eu bacana. ver se tem um áudio dela aqui. A gente, né? A criança é um mundo, né, Cristiano? Um mundo lúdico, né? É diferente, a gente vive uma realidade e eles vivem outra, né? Essa parte da ludicidade, isso... Deixa eu ver se vai dar aqui. Posso tentar? Não acredito. Peraí que tem mais... A vozinha dela. Bom, eu tô te esperando, tá? A mãe rindo. A Ladybug vai estar aqui, mas eu não sei de que horas. Um beijo, mas a Ladybug não está aqui. Mas eu não sei porque ela não chegou. Gente, essa Ladybug, quem é esse personagem? A gente tem que estar atento a tudo, né? Ladybug, minha filha gostava dessa Ladybug. E eu, gente, que é isso? Já tem um tempo já essa Ladybug. Minha filha tem 14, já devia, sei lá, uns 7, 8 anos, que gostava dessa Ladybug. Eles são desse mundo do personagem, do desenho, o personagem, ele dá muita força, né? Personagem, os super-heróis, personagens de desenho, eles acabam alimentando uma magia muito bonita
e acabam fortalecendo muito. Num dos aniversários, tem 2 filhos, né? O Romero, de 6, e o Roger, de 7, né? Num dos aniversários do Romero, se eu não me engano, de 2 ou 3 anos, eu chamei um Batman, né? E foi lá pra cima e tal, do quarto. E aí o cara foi lá de manhã entregar o presente pra ele de manhã e tal. Entrou em casa e tal. Foi muito bacana. E aí depois, no final, a gente desceu e ele saiu com a moto dele, uma moto bacana pra ele. Foi muito legal. E aí depois ele ficou um tempão. Qualquer coisa eu falava, vou falar com o Batman. Aí depois você lembra que eu falava contigo? Você mandou o vídeo pra ele, vou falar com o Batman. Então, essa criança, ela tem isso. Ela vibra muito com essa questão do músico, do super-herói, isso mexe. É numa questão da doença, é o que é você, ó. Eu me lembro que eu falei, cara, você não vai comer direito, não, você não vai. E ele, eu vou falar com o Batman. Aí um dia você mandou um vídeo, você lembra? É pra comer direito, Roger Romero e tal. Né? Cara, aquilo ali mexeu. Foi um mês todo ligeiro. Que eu falei, Batman vinha aqui de novo e tal. Né? Aí um dia você mandou um vídeo pra eles, até com a roupa, não foi? Isso. Com a roupa do Batman. Pô, que isso, aquele vídeo me salvou. Foi um efeito assim que meses e meses a gente falando. Então a criança, isso, você tem que contar, uma ajuda, cara. É um reforço para a família, né? Tem um menino em Bragança que ele tem medo do escuro, tinha medo do escuro. Aí o pai dele ligou para mim e falou, Batman, faz um vídeo aqui, alguma coisa. Meu filho não dorme mais. Tá? Aí eu peguei e liguei para ele. Aí eu falei assim, Rogerinho, não precisa ter medo do escuro. Rogério o nome dele? É porque é ali que o Batman se esconde. Pronto. Diz o pai que fala assim, pai, pode apagar a luz que eu vou dormir. É mesmo, é? Na hora. Pode apagar a luz que eu vou dormir. Você vê a mudança, né? Com a criança, é tudo uma questão de interpretação, né? Quando ele começa a interpretar que o escuro já não é perigo. Não, o Batman se esconde no escuro, pra que eu vou ter medo? Essa coisa do pai falar, né? Você vê a autoridade do pai, né? É importante. Nesse tratamento que você faz, né, Cristiano? Quando você fala com os pais, né? No começo. Porque eu sei que talvez para quem está escutando não tem filho, né? É até fácil falar, mas para quem passa naquele momento, quem tem um filho sabe, né? É diferente. Né? Tudo que acontecer com seu filho, você daria a sua vida para ter seu filho salvo, né? Então, essa mãe, somente a mãe, né? Talvez a mãe. Eu vi muito isso no meu pai, assim, porque o pai passou pela doença, o pai viu a esposa dele, a minha mãe, né, passar, mas quando meu irmão teve, meu pai, ele caiu, cara. Meu pai ligou para mim e falou assim, filho, eu não tenho mais força. Minha força acabou com a tua mãe, assim, tipo, a doença da tua mãe me sugou o que eu tinha. Agora que eu achava que ia poder respirar com calma, teu irmão ficou doente. Cuida dele. Assim. E aí quantos anos tinha seu irmão? Meu irmão, ele tem, né? Meu irmão tá com 50 anos. 50 anos, né? 50 anos. E de quantos anos ele teve? Ele ficou com a doença? Ele ficou há 1 ano atrás. Fez tratamento de 1 ano. 1 ano curou. Muito. Bem recente. Bem recente, né? Bem recente. Então ele tava. E foi o câncer de quê? O dele foi na coluna. Ele espalhou pelo corpo. Eu brincava com ele que ele fazia. Ele mostrava os exames, parecia que tinha um Venom dentro dele. Que era só mancha preta. Ele falou assim, eu vou mandar uma foto pra ti, Cris, onde tem a mancha preta, tá com câncer. Ele mandava foto, falei, cara, o Venom te possuiu, porque tu tá com o corpo inteiro manchado de preto. Foi bem complicado, assim. Não tinha como fazer cirurgia, era só no tratamento. Um cara forte, assim, um cara muito parecido contigo, assim, forte, alto. E era uma doença que comprometeu muito a saúde dele e a estética, né? E ele é personal, formado em educação física. E ele é educador físico? É, educador físico. Ele trabalha com alunos. Grande parte de alunos dele ali é pessoas que têm síndrome de Down, autistas. E eu falava para ele assim, tu imagina, cara, tu não tem noção de quantas pessoas tu motiva. Cara, só que falta. Eu falei, não, tu imagina tu chegar numa academia reclamando da vida, tu vê o teu personal lá, tu vê um personal passando por um câncer, fazendo tratamento de químio, com um aluno autista, com um aluno de síndrome de Down. Cara, aquilo ali é uma força motriz para qualquer um, cara. Qualquer um que acha que a vida tá uma merda, desculpa a expressão aqui, tu olha aquilo ali e fala, cara, o que eu tô reclamando da minha vida? Né? Então ele motivou muita gente, assim, e eu digo que quem está passando pela doença, vocês motivam muita gente. As pessoas não falam, né? Porque é mais fácil falar alguma coisa ruim. Mas vocês motivam, não só dentro do hospital, mas as pessoas que veem vocês. Porque normalmente elas
elas acabam vendo uma pessoa que está passando pela doença, normalmente elas abaixam a cabeça e começam a fazer uma reflexão da vida. Não é porque elas estão tristes, mas elas começam a fazer uma reflexão da vida e é uma postura padrão, né? Tu abaixar a cabeça assim, tipo, cara, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu estou reclamando de uma coisa... Pô, fui comer uma comida ali, estava fria a comida, eu reclamei, né? Por que eu... Daí tu começa a ter uma visão diferente do mundo, né? Então, assim, vocês motivam muito e continuam motivando. E lidar com essa questão de uma doença tão séria como essa, tá lidando com a vida, né? Lidando com a vida. Você tá todo momento vendo muita pessoa partir, indo embora, tal, e novas crianças chegando, novos adultos chegando com câncer, o tempo todo você começa a ter uma visão da vida diferente, né? Até você como pessoa, da experiência para você também, né? Até eu mudei muito, né? Eu mudei muito. Eu senti no meu coração que eu precisava escrever um livro. Eu precisava passar meu conhecimento inteiro, porque por todos os caminhos que eu trilhei, eu sei o quão difícil é e eu sei que são poucas pessoas que conseguem fazer esse processo, mas o ensinamento, ela tá ali para fortalecer uma pessoa que está em casa, não só quem está passando pelo câncer, mas às vezes passando por uma depressão. É uma forma de tu conseguir blindar a tua mente e tu ficar mais forte. Então o livro ele fala sobre isso, né? Como tu consegue se blindar e se tornar mais forte diante do caos. Esse livro, ele serve também para o pessoal da saúde também, né? Muito. Que lidar com, né, esse tipo de doença terminal, Muito. né? Porque tem técnicas ali, né? Então, assim, acaba te dando dicas. As pessoas, quando elas leem o livro, elas falam assim, Cris, cheguei numa página ali que eu me identifiquei. Eu vi um ponto fraco que eu tinha em relação a alguma coisa e essa página, ela me ajudou para isso, né? E para mim é muito bom esse feedback, porque eu falo assim, cara, eu não esperava que tu estava passando por isso, eu não sabia que isso podia te ajudar também. Então a gente vai aprendendo também, né? Depois que lança o livro, a gente continua aprendendo, tipo, nossa, eu não sabia que estava acontecendo tudo isso e isso te ensinou a te conduzir para um caminho de sucesso. Hoje, se alguém quiser comprar esse livro, está no seu Instagram, né? Tá no meu Instagram. Você tem um link, tem uma... Tá no Mercado Livre e na Amazon, é só digitar lá Ciência do Batman. Mas o meu Instagram, que é batman.cristiano, tem os links ali na bio. Já tem os links Já tem ali os links, no só link clica da bio. ali. Aí clica e cai tipo uma espécie de uma loja online. Você já cai direto no Mercado Livre ou na Amazon. Tem dois links. Aí já cai no link lá do Mercado Livre, né? Isso. Dali, aí link, o cara já tem lá uma área de passar o cartão e fazer a compra. Já faz a compra direto no Mercado Livre ou na Amazon, já recebe o livro Geralmente em casa. chega ali quantos dias aí o cara já... Depende da localização, assim, mas é rápido. É rápido. Em menos de uma semana a pessoa está recebendo. Cristiano, vou aqui, ó, dos nossos... Eu tô louco pra abrir. Não sabia se podia, né? Vai que leva um soco aqui. Soco é a última coisa que você vai levar aqui. Abre devagar. Qual é a diferença dos dois aqui? Esse aqui é o zero açúcar, esse é o tradicional e esse aqui é o frutas tropicais. Eu trouxe aqui os 3 sabores aqui. Quem fez o lançamento desse mês, cara. Vou pegar o tropical aqui. Tropical, gostoso, muito gostoso. Você vai ver que gostoso ele é. Eu dei uma agitada depois de dar uma espumada aí. Eu botei na mochila e veio no fundo do carro quando eu... Eu tomo pra caramba, prova aí pra você ver. Cara, eu vou te falar que eu sou lá do sul, lá eu tava louco pra... Ficou bonita a lata, né? Ficou muito. Você lançou agora, esse mês de agosto. Aqui. Fazer um brinde. Finalmente você aqui, velho. Já estamos aí já há um tempo já. Tempão, hein? Gente... É tipo maracujá com manga, né? E é bom mesmo, hein? Gostoso, eu ia falar a verdade aqui pro povo aqui, hein? É bom, hein? Não, é bom. Não vai ficar com medo não, fala a verdade. Não. Pior é que é bom mesmo. Gostoso, né? Aquela ali adora energética. Depois vai tomar, depois vai. Dá um copo pra ela. Então, velho, deixa eu te falar. Quando você tá entrando, né, numa situação como essa, assim, vamos supor, quando eu vou entrar numa luta, né? Assim, eu faço uma oração e tal, peço a Deus para que tudo dê certo, que eu não me machuque. Eu imagino que você está entrando numa situação quando você tem um paciente desse
Eu, assim, já terminal, quando você falou aqui, cara, o pai, né, falou assim, ó, ele tá bem fraquinho, então aí você vai pra lá. Você já vai pensando que... Porque, na verdade, você não pode transparecer para ele que você tá sabendo que ele vai morrer, mas você tem que deixar uma mensagem para dar aquela última força, né? eu faço um ritual, assim. Eu coloco a roupa do... Minha roupa, ela pesa 25 quilos. A sensação... 25 quilos? 25. E a sensação térmica dela é de 50 graus. Ela é uma roupa, para as pessoas poderem entender, ela é uma roupa que foi desenvolvida para andar de moto no Canadá. Então, o Canadá já é um lugar que não é muito quente, né? Vamos, o lugar mais frio que eu já fui na minha vida, rapaz. Já peguei menos 40 graus lá. Então, a roupa ela é muito quente. E a hora que eu coloco a roupa e a hora que eu vou colocar a máscara, eu peço, assim, força para mim e que Deus coloque as palavras certas na minha boca para poder ajudar as pessoas que estão ali e dar conforto. Sempre quando termina as visitas, essa do Inca demorou quanto tempo? Mais 5, 6 horas? A gente chegou lá às 11 horas da manhã e saímos às 18 horas. Foi 6 horas de visita, mais ou menos. 6, 7 horas de visita no Inca. Quando eu... 6, 7 horas? Né? Direto. Caramba. Só tinha tomado café da manhã e a gente tocou direto. Ficar 6, 6 horas ali Só entrando e saindo dos quartos, entrando e saindo dos quartos. E aí quando eu acho que cada quarto daquele ali né? Tipo assim, a gente sai do quarto com uma sensação assim, tipo, ó, deu certo, aí abre a porta de novo e começa todo um processo de novo, né? Porque é um tipo de câncer diferente, o tempo do câncer, por mais que o câncer seja igual, a pessoa, ela é diferente, ela teve uma criação diferente. Então, assim, tem crianças que querem a nossa visita, tem crianças que não querem, então a gente tem que persuadir devagarinho, de uma forma que a gente consiga ter algumas palavras que possa mudar aquela atitude daquela pessoa da negação e para aceitação, né, para lutar. Mas quando eu termino todo esse trabalho que eu faço, eu fico ainda num processo pensando, acho que é como vocês que praticam luta, né, por um campeonato. O que eu poderia ter feito? Onde eu poderia ter melhorado? O que eu poderia ter dito que eu não disse? Eu fico fazendo uma autoanálise para estar cada vez fazendo esse trabalho melhor. Você já chegou a uma situação, por exemplo, o que eu poderia ter dito que eu não disse? E você, depois aquela pessoa te procurou, você conseguiu falar numa mensagem de WhatsApp? Já aconteceu de eu estar lá em Criciúma, no Hospital São José, eu morava em Uruçanga, que dá mais ou menos 40 minutos, assim, me deslocando. São José... São José é o hospital, né? Em Criciúma, Santa Catarina. Vou dar um beijo aí pro pessoal do hospital, que fiquei quase 10 anos lá fazendo esse trabalho. São José? E aí eu ia visitar um quarto que eles falaram assim, ó, não precisa visitar esse quarto aqui porque o menino está no tratamento já paliativo e ele está muito nervoso. E já aconteceu de eu voltar, ir para casa, eu senti que eu tinha que entrar naquele quarto, eu ligar para o hospital, pegar a moto e voltar e fazer a visita. Tipo assim, eu não deixo nenhum quarto. E já teve missão situação... dada é missão cumprida, não tem... Já teve alguma situação, sendo assim, que você já viu algum, entre aspas, quase que um milagre, né? Se aconteceu, você falou até... Né, do Renatinho ali com três... E o cara fala assim, cara, todo mundo desenganou e o menino foi e conseguiu vencer. Nossa, o que mais eu vejo em hospitais é isso, assim, tipo... Eu sempre digo, se tu respira, ainda tem chance. Tá respirando? Tá lutando? Cara, eu tiro pela minha família, né? Meu pai deram 2 semanas de vida para meu pai. Isso Tipo, minha mãe teve um câncer no pâncreas, que dizem que o pâncreas é um dos cânceres mais agressivos que tem. E no estômago e no intestino ao mesmo tempo, né? Então, assim... O caso do Renatinho, que teve 3 câncer no cérebro, né? Que é uma região muito hipersensível. Então, vários casos, assim, né? E você vê milagre... Vê milagre mesmo, milagre, assim, tipo... Dos médicos, do pessoal da área da saúde, falar, olha, veio desenganado aqui e voltou, tipo assim, tipo... Curou, regrediu, diminuiu. Tipo, muito isso. É até muito louco, porque assim, às vezes você tem pessoas que você vê realmente morrer e vai morrer, diagnóstico, e morre, e outras pessoas que passam por ali, né? Que não mexe muito com a sua cabeça, né? Você olha, cara, tem que ter fé, né?
Tem que ter Você fé. fala, enquanto tiver, tipo, tiver respirando, eu, tem esperança, né? eu por muito tempo, assim, eu não vou te mentir, assim, a minha alma, ela tá cheia de cicatrizes, assim, né? Porque já perdeu muitos que você gostava, né? Já. E o fator de estar acompanhando o processo, isso machuca mais, porque tu cria uma intimidade. Já aconteceu de crianças, assim, de 8 anos, olhar pra mim e falar assim, ó, Batman, eu sei que eu tô morrendo, tu vai no meu velório? E eu ir no velório da criança, assim. Eu ir no enterro da criança. Porque é um pedido dela, assim. Entendeu? Eu largar o que eu tava fazendo e ir nesse processo, assim. Muitas vezes você acorda assim, cara, e você pensa assim, pô, eu tô numa missão, né? Tô nesse negócio, Deus me deu essa missão. Isso é uma missão, né? É. Você está nesse negócio e fala assim, cara, tô na missão. Isso te dá força também, né? Porque, assim, aquele dia, quando eu botei você na ligação com o Isaac, aquele que a gente fez o vídeo, que tu chorou no vídeo, eu falei, porra, essa missão desse cara é sinistra. O cara é o Batman mesmo. Eu vi, você chorou, pá, e eu falei, caramba. Então eu olhei e falei, porra, o cara chorou na hora. Porque pra mim, cara, eu vi o quanto ele é fã do teu trabalho, da tua pessoa. Eu vi a expressão dele, ele não olhava pra mim, ele tava extremamente depressivo, assim. Ele tava, imagina um menino na puberdade, com um mundo pra ele, campeão de karatê, totalmente ativo. A hora que eu falei assim, ó, eu sou amigo do Rogério. Ele parava assim, do Minotouro. Tipo, ele mudar, assim. Ele mudar a atitude dele, não acredito. E aí conversar. E aí eu sabia que ele trocava ideia contigo, que ele pediu o teu telefone, eu entrei em contato contigo, falei, posso passar o teu telefone? E, mas a gente falava quase toda semana, cara. Muito engraçado. E a hora que tu ligou pra mim, assim, porque, por incrível que pareça, eu ligo pra esse cara às 2 da manhã, ele me atende. Ele já sabe, assim, Cris, tu tá me ligando de madrugada, eu sei que tu tá Tem uma precisando. missão boa aí, né? No Rio Grande do Sul, eu te liguei, acho que às 3 da manhã, tu me respondeu às 4, assim, tipo, tu tava voltando de um evento, alguma coisa, tu viu. Foi na missão do Tu nem negócio. ele nem dormiu e foi me ligar no assim. E a hora que eu vi vocês dois juntos, cara, aquilo ali me deu uma felicidade que eu não contive, assim. Eu acho que eu explodi, assim, porque eu acho que e o teu trabalho, conversando com ele, tu não sabe o quanto tu alimentou aquele menino de energia que fez ele sobreviver, assim. Ele falava assim, cara, porra, era muito bacana. Ele falava assim, Rogério, eu vou sair dessa parada, vou vencer e vou até aí na academia te visitar e tal. E aí ele cara, ele ficou assim, parecia que ele tinha um negócio. E ele venceu, ele falou, primeira coisa, quando ele. O médico falou que agora eu tô zero. Que agora tu volta a treinar. E ele voltou a treinar. Que isso? E foi um negócio que até me motivava, eu fiquei imaginando o seu trabalho. Né? Se eu falava com um menino, de vez em quando você falando com ele todo dia. Então, cara, eu lembro que eu acordava e pensava nele. Eu pensava, como é que tá esse menino? Será que ele tá bem hoje? Uhum. Quando você pega uma missão dessa aí, é uma missão sinistra, né? Porque são vários. E cada um numa situação diferente, né? Cada um numa situação diferente, cada um com uma família diferente. Né, que daí tem os problemas familiares ainda que envolve, os financeiros, né? E é tudo um processo. E é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Assim, por exemplo, eu vim para o Rio aqui, a gente foi para o Inca, 7 horas de visita. Ali, eu acho que daquela quantidade de criança ali, eu acho que foi passado o telefone por umas 20, 30, que a gente sentiu a necessidade de pega o meu contato que a gente vai continuar e a gente vai trocando ideia. Vai conversando. Gente, isso aqui é bom mesmo, hein? E quando tu fala assim, um dia de cada vez, é um dia de cada vez para eles também, né? Porque para você e para eles, né? Você sabe que amanhã pode ser que alguns deles não vão acordar vivos, né? E é a graça de Deus. Se ele te der mais um dia de vida, eu acho que pra gente também, né, Cristiano? A gente tá vivo graças a eles. A gente pode acontecer qualquer coisa no caminho, né? Eles são acometidos com alguma doença grave. Mas a gente pode acontecer, tudo pode acontecer até amanhã. Pode ser que num treino eu tomo um soco, sei lá. Qualquer coisa acontece e eu penso muito assim, que uma criança, né, quando você tem essa missão da criança, é um negócio muito mais
você cria esse compromisso, porque você sabe que é uma criança, é um ser puro, né? Ele é diferente. Uma criança é diferente. Né? E o Batman, ele mexe, né, realmente com a criança, com esse mundo lúdico. Então, realmente, ele tem um negócio contigo que talvez ele não vai ter com um professor, né? Com um parente. Ele vai começar a acreditar pela energia que você vai dar para ele, né? O Batman, ele tem uma série de características que ele já vem disso, né? Questão de honra, disciplina, força. Tem um desenho acho que o Flash pergunta assim, tá, mas qual é o superpoder do Batman? Que não tem... Superpoderes, né? E aí o Super-Homem fala assim, ó, o Batman tem um superpoder que ninguém tem. Ele nunca desiste. Daí o Flash, não, mas ele eu também. Daí ele falou, não, o Batman realmente, ele nunca desiste. Se ele fala uma coisa, ele vai em cima daquilo ali, ele vai aprimorar, ele não desiste. Né? E é o que eu falo para as crianças, não desista. Tanto é que esse símbolo aí é um símbolo de não desistência, né? O símbolo do batirangue ali, que eu entrego para elas, é uma forma de mostrar assim, tipo, eu tô contigo aqui. A hora que tu precisar, tu liga para mim, eu vou. Então já aconteceu de 2 da manhã, eles pegam o telefone da mãe, Batman, tá acordado? Falo, vai dormir, seu perigoso, amanhã a gente conversa. É mesmo, caramba. É porque o cara Daí eu converso com a criança, pergunto, ó, tua mãe ele, sabe que tu tá ligando pra mim? Não, ela tá dormindo aqui. ele tá contando contigo, né? Se você... Tá contando comigo, eles querem saber, não, é só pra saber se tá tudo certo. Tá tudo certo aí em Gotham City? Ó, o Coringa fugiu, mas ó, se precisar o Batman tá aqui, eu falo contigo. Não tem tempo feio. Sabe que uma vez, né, a gente foi numa agência engraçada, a gente foi numa agência de publicidade, e aí a gente tava querendo criar um negócio dessa marca aqui, né, do Minotauro. E aí o cara, ele fez uma assinatura, né, porque ele falou assim, tem vários, o talento, tem o esforçado, tem o esforço e tal, e aí o Minotouro, ele classificou que a gente começa a luta perdendo e vai lá e dá uma virada, dá um nocaute, faz uma finalização. Não sei se você achou que a luta que meu irmão fez com o Bob Sapp. Porra. Meu Deus. Não, foi 17 minutos, cara, bum, marretando a cabeça dele. Então, tem aquela hora que ele pega ele de ponta cabeça e joga a cabeça no chão. Ele sonhou que ele estava no sofá assistindo um filme com a filha dele. Antes dessa luta? Não, quando ele apagou no meio da luta. E aí acordou com o cara batendo nele. Ele, pô, no meio da luta ele acorda e o cara batendo nele. Foi a hora que o cara jogou de ponta cabeça e jogou de pilão. Lá. E ele sonhou que ele estava assistindo um filme com a filha. E acordou tomando o soco do cara. E aí, bum, e ele, pô, tô aqui de novo. Eu tava lá com minha filha. Eu não sabia disso. É, cara. E aí os caras botam assim, o rock balboa brasileiro, né? É o rock balboa brasileiro. É, e é apelidado, né? Tanto eu como ele, o rock balboa brasileiro. Que, vocês participaram do filme lá do Mercenários, né? Foi vocês dois, não? Foi os dois, né? Mercenários. Stallone. O Sylvester Stallone veio aqui no Brasil. Ele soube que tinha 2 malucos mais loucos que ele. Falou, pô, quero esses caras no filme. Colocaram a gente pra ser o segurança do ditador, né? cubano lá que tinha negócio. E aí a gente fez uma participação. Sabia disso, não? Não. Participação Mercenários 1. É. Aí a gente fez, tinha uma briga lá no meio de uma feira e tal, aí eu derrubei um bocado de coisa lá. O cara gostou. Aí levou a gente pra Louisiana, a gente gravou umas cenas lá fora também. Foi gravado lá? Gravamos aqui no Rio. Tá. E gravamos lá fora também, ele levou. Tá. E as cenas eram pra ser aqui no Rio. Ele falou, não, gostei de vocês, vamos lá fora. Terminou de gravar o filme lá. Cara, que foi maneiro pra caramba. Aí eles falaram, né, nesse negócio, e colocaram a assinatura da marca, né, da gente, Never Quit. Né, nunca desista. A gente até registrou essa marca, Never Quit, essa assinatura aqui. Pessoas que não desistem. Cara, eu acho que é isso, né, cara? É isso. Eu falo muito isso quando eu vou fazer palestra em empresa, quando eu vou... Eu falo, tem uma característica, né, que... tinha um treinador chamado Tim Grover, treinador americano, já treinou Michael Jordan, Kobe Bryant, esses caras, né, top. E ele falava, e esse cara, treinador mental também, ele falava o seguinte, tem 3 tipos de pessoa. Tem um cara que ele entrega o que foi, né, a ordem, né, que foi dada ali. Tem um cara que ele entrega, mas se der pressão, ele vai espanar, ele vai desistir. Tá. E tem um terceiro cara, faça chuva, faça sol, ele vai entregar aquilo ali, ele não desiste. É o cara que é never quit.
Então aquilo ali ficou muito marcado. Então, numa situação de briga, de luta e tal, e aí o treinador fala assim, essa luta ela é tudo para você, ela é importante para você ou ela é o ar que você respira? Aí eu pensava, você é o ar que eu respiro, então não posso desistir. Se eu parar de respirar aqui, eu desisto. Então, isso criou esse conceito do Never Quit, né, na cabeça da gente. Pô, isso mexe muito comigo. Quando eu vejo a situação, você fala, cara, o menino desistiu. Você tem um tempo todo, você está mexendo, porque o ganhar e perder é desistir, não desistir, no caso, né? É. Quando ele se entrega numa doença, ele está... E seu trabalho é justamente convencer ele a lutar. A lutar, não parar. A lutar, né? Se uma cirurgia vai fazer a diferença. Talvez ele fale, cara, eu me entreguei, não tenho mais força. Daí meu irmão, ele foi atropelado por um caminhão. Pois é. Ele foi atropelado e chegou com 11 anos de idade. Tinha quantos? 11? 11 anos. 11 anos. Meu pai estava indo no carro com ele, pá, e aí soltou a gente na festa de Só a aniversário. roda, né? Por cima do peito, não foi isso? Soltou a gente no aniversário, numa festa de aniversário, tinha um caminhão na frente. A gente foi lá pra frente do caminhão e ficou ali brincando. Aí fomos pra carroceria, o cara entrou, ligou o caminhão e começou a dar marcha ré. A gente foi soltando pela lateral. Meu irmão soltou pelo fundo. E o cara veio meu irmão tropeçou, caiu, o cara pegou pela perna dele, bum, passou por cima da barriga. E aí, quando meu pai, só entrei na festa de aniversário, pai, o Rodrigo foi atropelado. Meu pai saiu correndo, derrubou as mesas, botou ele no carro e foi segurando a mão dele. E ele falou, pai, fala com minha mãe e tal, não sei o quê, tipo, já morrendo, né? Meu pai falou, não, filho, eu tô contigo, você não vai desistir, tô aqui segurando sua mão, você não vai desistir. Aí ele disse que ele quase sentia a sensação que ele estava saindo já do corpo. Aí ele voltava, assim, como meu pai segurava. E foi fazendo o trabalho, meu irmão. Meteu ele na sala de cirurgia e conseguiu salvar o menino. Então, eu acho que esse processo, quando você desiste, você se entrega, eu acho que a morte fica ali entre ir e não ir, né? Só esperando. Eu acho que fica ali do lado, ali só esperando, e ele conseguiu voltar, velho. Ele, quando meu pai segurando na mão dele, ele falou assim que não largava minha mão o tempo todo, ele lembra direitinho. Cara, que loucura. Cara, assim, ele falou, cara, ele estava do meu lado, segurando minha mão, e a gente foi pro hospital. Entramos na sala de cirurgia e eu me lembro do olhar dele, olhando para mim, falando, não desiste. Não deixa ele ir. Tipo, ele foi segurando ele vivo ali. Ele podia, dando uma relaxada e depois. E aí ele conseguiu. E hoje ele é um cara que é reconhecido como rock balboa brasileiro, Rock né? balboa brasileiro. Porque, porra, eu falo assim, o cara que enfrentou um caminhão não vai, não vai perder uma luta, né? Aguentou um caminhão no peito. O Crocop falava, o Mico Crocop, não sei se você assistiu essa luta. Lembro. Esse cara era o cara mais sinistro, né? Na época ele foi, deu um knockdown nele, daí ele caiu de knockdown, ele conseguiu virar a luta, passou por cima, conseguiu botar para baixo, montou, pegou o braço, aí o Mico, cara, nunca vi aquilo não. Ninguém tomava um chute daqui na cabeça que ela viu. Ele conseguiu. Esse chute forte, né? Porra, esse cara era, porra, tinha dado um chute na cabeça, ele pegou, cheio, ele caiu. Só que ele caiu, salvo pelo gongo. Quando o gongo salvou, ele foi pro core, o cara botou ele no core, disse que ele falou, meu irmão, Ele tava sabe sonhando. onde ele tava, né, velho? Sabe onde ele tava? Voltou e virou a luta. O cara falou, cara... Mas só aquela luta que ele chegou a pagar, que ele chegou a sonhar, assim, que ele tava em outro lugar. Foi só aquela ou teve outra? Não, foi essa luta que ele falou, que sonhou que eu tava com a filha dele. Coisa mais louca, né, cara? Cara, só no meio da luta ele sonhar, assim, velho. Acorda do sonho e vê um cara batendo nele. Fala, quando Deus, né, bota as coisas, né, pra acontecer, né? Tem jeito, né? Aí, tem um amigo meu que ficava brincando. Mesmo se fosse eu, já tinha já tinha pagado essa luta. Então. Mas Deus coloca numa situação de perigo para ver até onde você vai aguentar, onde você vai passar, né? E o cara é guerreiro mesmo, coração, né? Cristiano, ó, a gente ficou 2 horas aqui trocando ideia. Sério? Poderia falar aqui quase 2 horas. Meu, parece que foi. Já vai dar 30 7 da minutos. noite aqui, ó. Vai dar 7. Posso fazer só uma participação especial aqui? Claro, Tem mesmo. tem um menino que ele tem... Eu vou chamar ele, pode ser? É claro. Vai chamar ele no celular?
Deixa eu pegar aqui. Se apresenta. Fala o teu nome. Meu nome é Rafael Brito, eu tenho 10 anos de idade. 10 anos. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu vou te colocar no podcast aqui. Puxa mais o microfone um pouquinho mais pra você. Isso. Vou te colocar no podcast aqui. E eu falei pra ele assim, ó, vou fazer uma pergunta pra ti... Que pergunta? Ele tá nervoso. Mas assim, a gente sabe que tu ama bastante a tua mãe, o teu pai, pessoas maravilhosas, a tua avó. Mas, cara, ele tem um relacionamento com o vô que eu nunca vi disso. Eu juro, assim. O avô dele, Um avô, que é teu fã. Ele é formado em educação física. Como que é o nome do teu avô? Lúcio. Lúcio, formado em educação física, foi policial por muito tempo. Se aposentou como policial. Aham. E aí é o seguinte, tu tá aqui na frente desse grande atleta aqui, do lado do Batman, mas eu sei que teu grande herói também é o teu avô. Eu queria que tu fizesse uma homenagem pra ele pra deixar gravado aqui. Como assim? Uma homenagem que venha do teu coração pro teu avô. Fala uma Imagina que teu avô mensagem tá pra te ele. vendo lá, ó. E tudo que ele faz contigo, as brincadeiras, tu põe pra fora todo o teu sentimento com ele. Eu quero falar. Meu avô é, tipo, tá um dia de chuva, uma coisa assim, ele inventa alguma coisa pra gente brincar. Eu amo muito meu avô. Muito. E se tu pudesse falar alguma coisa pra ele que ele vai estar te vendo lá, o que tu falaria? Agora, assim, teu coraçãozinho... Avô, eu te amo. Ele vai gostar, vai ficar feliz, hein? Beijão. Eu queria... Eu queria que o Beneto falasse assim, o Beneto. Mas dá pra Parabéns, ver, assim, viu? tipo... Parabéns. Que legal. Legal. E você, ó, você gosta de futebol, não gosta? Pô, sou apaixonada. Apaixonado, né? Ó, tem que estar no jiu-jitsu, Gil. O jiu-jitsu vai te dar segurança, vai você ficar forte também. Também. Tá bom? Fala com sua mãe. Entra no jiu-jitsu também. Eles falam que vamos botar no jiu-jitsu. Vai botar. Vocês tiveram um evento agora de futebol, não teve? Aham. Foi aonde? Foi em São Paulo. Chegou a ter um evento para arrecadar dinheiro para o Rio Grande do Sul, né? A gente tá programando de fazer na verdade, um leilão. A gente ia fazer um evento que era tipo um campeonato, um jogo, né? Amigos do Ronaldinho Gaúcho. Tá. A gente conseguiu envolver o Ronaldinho Gaúcho, Tá. Dunga e vários, né, caras assim, do futebol. O Ronaldinho Gaúcho é o bruxo, né? Ele é fera demais. Ele ia ficar assim, ó. E aí, vamos fazer um leilão beneficente. Primeiro ia ser um jogo, né? Mas a gente não conseguiu fazer por conta de organização. O pessoal não teve tempo de organizar. Vamos fazer isso lá para novembro, no final do ano. E, na verdade, continuar com o negócio das doações lá, né? Lá do Sul. Porque não parou, né? E aí ia fazer também um seminário, né? Comigo, com meu irmão. Tá. Fazer uma luta, demonstração também. Né? Uma luta, o Rodrigo ia fazer uma luta também, demonstração, ia fazer uma luta, demonstração. O Ronaldinho fazendo também, alguns MCs também se envolveram. Né? Então ia fazer bastante coisa, algumas ações para poder... Aí não, vamos fazer, né? Em novembro. Mas agora, daqui no mês que vem, a gente vai fazer um leilão beneficente para poder arrecadar já fundos, né, para algumas coisas do Sul. E algumas luvas de luta nossa a gente vai dar, vai doar uniforme do Ronaldinho, de alguns jogadores também que a gente vai conseguir. Eu acho que isso é importante Precisar também, de né? divulgação minha ou alguma coisa do Batman, pode contar. Com certeza, com certeza. Vou te chamar lá para Se tiver o Ronaldinho, a gente vai lá. Aí a pessoa, essa aí você vai, viu? Essa aí você vai. Ele é brabo demais, né? Hã? 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 Como é que ele lá como é que é a pontuação dele lá na FIFA lá? Oi? Como é que é a pontuação dele lá não tem negócio da pontuação lá Da FIFA. da FIFA? Ele tem uma pontuação lá que ele fala que ele é um dos que tem mais pontos, né? O jogador com mais pontos na FIFA. Que tem mais. Os meninos falam que ele é um dos mais pontuados, né? Que é mais craque daí. Ah, é. Isso é verdade. É um dos mais Todo mundo. Outro dia eu vi uma entrevista do Leonel Messi, né? O Leonel Messi falando que o cara mais craque que ele já viu, que ele já jogou, que ele já viu na vida dele, falou assim, ó, Cristiano Ronaldo, para mim, é o número 2, mas o cara número 1 é o Ronaldinho. Você vê, o cara, hoje é o cara do momento falando isso dele, né? Pô, da qualidade de hoje em dia, os
os que eu mais sou apaixonado é o Cristiano, o Neymar, o Messi, o... E eu gosto dos outros também. São os que eu mais gosto, top 3 que eu mais gosto são eles. E das antigas, o Ronaldinho entra também. É Ronaldo. Ronaldinho, fenômeno. E quem é melhor pra você? O Ronaldinho Fenômeno ou o Ronaldinho Gaúcho? Pra mim é o Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ele é sinistro. Ele lá na Europa destruía, né? Porra, vinha 4 seguidas, tum, Hã? chegou seguido nele. Dava não, ele era muito... Era Bravo bravo. demais, né? Hã? Bravo demais, né? Bravo. Teve um comercial que ele foi gravar da Pepsi, que ele pegou, os caras fizeram uma diária pra ele chutar a bola e cair na cesta. Diz que ele pegou de primeira. Prepararam uma mesa com um monte de comida, achando que ele ia ficar um tempão ali tentando. Ele deu um chute e foi fora. Eu vi isso. Acabou, né? Chegou a ver isso, não? O Ronaldinho foi fazer uma propaganda pra Pepsi, né? Aham. E aí prepararam uma mesa com um monte de comida, porque eles acharam que ele ia levar um tempão pra chutar e fazer Um uma dia? cesta. Um dia. Ele foi ali, o primeiro chute ele fez e acertou. Meteu de primeira. Ele jogou de primeira. Eu cheguei a ver não, que eu Ele jogou de o primeira. Neymar fez isso também. Você está lá longe, aí ele foi lá, pegou a bola, acabou, acertou. Cravou na cesta. Não, os caras são muito craques, tira onda, né? Merece também, né, velho? É, Eu sempre merece, falo assim, ó. merecido. Quando o nego fala assim, os caras ganham, mas os caras Os caras são os melhores, né? são os melhores do mundo. Tem que Tem estar que na ser. elite. É. Os atletas de elite, é igual os jogadores de basquete americano, de futebol americano, aqueles caras são elite, ganham milhões. É. O pessoal fala, mas esses caras, esses caras não tiveram infância, né? É. Começaram jogando desde criança, da idade dele, da idade do meu filho, 5 anos, 4 eram semi-profissionais que viviam numa disciplina, viveram essa disciplina a vida toda. Aí chega um menino desse com 18, 17 anos, tá ganhando milhões. E segue aquela regra, né? Não desiste, né? O Yamal é um jogador da Espanha que tá no Barcelona, tem 17, 16 anos. Pô, o moleque já tá ganhando por mês, sei lá, uns 500 mil, 300 mil por mês. Pô, novão, ele tá ganhando pra caramba. É, novinho, né? Os caras. Pra você, quem é o melhor hoje do mundo aí? Da vaidade de Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Melhor do que o Mbappé? Falava com o Gaúcho pra tu ver ele, cara. O gaúcho. Peraí, Não, hoje um em dia, negócio hoje. aqui. Caiu um negócio aqui no chão. Aqui, Não, ó. mas eu perguntei, a qualidade hoje é o Cristiano. Melhor do que o Messi? Hoje em Cristiano é. Ah, Mas tipo, de hoje em dia é o Cristiano. Mas antigamente é o Mas Ronaldinho. pra te ver assim, tu queria ver ele. O teu sonho de ver um jogador, quem tu queria ver? Dois jogadores que eu mais queria ver. Pô, não é sério. Não, só. Não, eu sei, mas se pudesse receber a mensagem de um, assim. Só um aqui. É só um. Só dois. Só um. Dois, então. Cristiano Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. E A gente também- consegue? Será um Ronaldinho Gaúcho? Vamos lá, Vamos quando ver. tiver o leilão, aí eu te falar. Tá, tá. O leilão, a gente vai Tu ter, escutou isso? a gente vai ter acesso. Tu escutou isso? Eu, quando tiver, Escutou isso? quando tiver o leilão, lá em São Paulo, você vai até São Paulo, tio? Vai. Ah, Ele mora aqui no Rio, Pai né? Wesley vai dar um jeito. Ah? Ia ser agora dia 28, mas eu acho que mudou a data, né? Eles querem fazer mais, chamar mais gente, tá para definir. Não, dá pra ir, gente. Sim. Mas Mamãe Paula, vai papai ter, Wesley. vai ter dá um não, jeito. eles gravaram até um vídeo, comprometendo ele e o Assis. O Assis é Legal. o empresário irmão dele. Bacana. Pô, se eu visse esses jogadores aí, Ronaldinho, Fenômeno, é loucura. Eu ia levar camisa, eu ia levar tudo pra autografar. Pô, O Gaúcho pode deixar que é com a gente. É nóis, é nóis. Tá prometido, tio. Já prometi pros meus, eu vou prometer pra você também. Neymar já é mais difícil, que quase não veio aqui do Brasil. ah, mais difícil também. É. O Ronaldinho até lá. Mas Eles vai, estão falando aí. vai acontecer, não, vai acontecer. Vai ver. Então, gente, encerrando aqui, Obrigadão, hein? encerrando mais um Torocast. Cristiano, meu amigo, Deus te abençoe, viu? A Obrigado, gente, igualmente. né, que essa missão sua, né, continue, missão que é bonita. Eu dou muito valor ao seu trabalho. Aquele dia que a gente se encontrou lá né, que a gente falou lá do Marcelo Lima e de lá em diante, eu venho acompanhando o seu trabalho,
as suas palestras, né? Toda a sua correria, mas principalmente o seu propósito, irmão. Né? Essa missão que você tem. Quando você me apresentou o Isaac, que depois eu fui e consegui até ele, eu sabia que você ia ficar feliz. Né? Eu tive esse compromisso de ir lá no meio da luta, lá ligar, trazer até ele, que você chorou, né? Um choro genuíno, de verdade, ali, quando a gente te mandou o vídeo, quando a gente te ligou. Ali eu vi que realmente era um trabalho muito mais bonito até do que eu pensava. Eu já vi o trabalho que era bonito, mas ali eu vi que era um negócio muito sério, né? Que era uma questão de missão que você tem, de propósito. Então, que essa missão continue na sua vida, né? Que Deus te dê força, prosperidade, em tudo que você fizer, desses projetos que você tem, assim, mais sucesso. Essa questão das palestras, que você consiga levar isso para muita gente. E parabéns, meu irmão. Parabéns, Obrigado, tá? obrigado, Parabéns, que gratidão. você venda bastante livro e que essa mensagem chegue na mão de muito mais pessoas do que você imagina, tá bom? Deus te Obrigadão. abençoe, meu irmão. Obrigadão, amém. Sou feliz que você está aqui com a gente. Valeu, pequeno, ó. Tá prometido, tio vai te levar lá. Hein? Valeu, gente. Encerrando aqui mais um Torocast aqui. Patrocínio, Minotauro Energy Drink, Bet7K, casa de aposta que mais cresce no Brasil. Os